Hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a escola austríaca, o que está por trás dela, quem são os principais autores, seus principais pressupostos, ou teorias, ou princípios. Então, Karl Menger foi o primeiro, digamos, o precursor, ou quem deu início a essa chamada escola austríaca. O Karl Menger era de Viena, na Áustria, e era um dos economistas da chamada Revolução Marginalista, lá da década de 1870, junto com o Stanley Jevons e com o Leon Walras. Então ele era um dos 13 economistas da chamada Revolução Marginalistas. E depois do Karl Menger, por sinal, foi o principal livro do Menger, né, que são os Princípios de Economia, Principles of Economics. O Karl Menger teve um aluno chamado Eugen von Bombaver, que foi um dos que criou e desenvolveu a teoria do capital, e quem melhor refutou toda a teoria marxista, a teoria da exploração, da mais-valia, quem melhor refutou o Karl Marx foi Eugen von Bombaver. E um dos alunos do Bombaver foi ninguém menos que Ludwig von Mises. E poderíamos dizer que a escola austríaca teve início, de fato, com o Ludwig von Mises, e é o principal economista até hoje dessa escola de pensamento econômico. Junto com o Mises, outros economistas depois vieram, e o Mises tinha um seminário que ele dava lá na Viena, da Áustria, dos anos 1920, e um desses economistas que atendia e assistia ao seminário do Mises era ninguém menos que Friedrich Hayek. Então, o Hayek era um dos alunos de Mises, e Hayek talvez seja o economista mais conhecido da escola austríaca, ou que pertence ou se identifica como sendo da escola austríaca de economia. O Hayek ganhou o prêmio Nobel no ano de 74. Então, o Hayek é, digamos, o mais conhecido, o mais famoso. E durante todo o século XX teve um grande debate entre Keynes e Hayek. E, por sinal, há um vídeo sobre um rap de Keynes e Hayek, eu vou botar o link aqui, que é sensacional, fala bastante das diferenças entre esses dois economistas e um pouco do debate que houve na época deles. Mas, enfim, quais são as diferenças cruciais da escola austríaca de economia? O que a gente poderia citar de elementos que mais distinguem a escola austríaca de outras escolas de pensamento econômico? E apenas para deixar claro também, a gente fala de escola austríaca e outras escolas, e a verdade é que há apenas boa economia e má economia. E, na minha opinião, são os autores que se identificam com essa chamada escola austríaca os que fazem a melhor economia. Aí é a minha opinião, e eu vou explicar aqui por que eu acho isso. E quais são, então, vamos lá aos princípios, às diferenças cruciais dessa escola de pensamento econômico. O primeiro deles, eu diria que é o princípio essencial, é que o foco, o estudo da economia, segundo a escola austríaca, é a ação humana. O foco do estudo é o ser humano, é a ação humana, ou que a gente chama de praxeologia. Então, esse é o foco, não é o estudo da maximização dos recursos escassos, seguindo um pouco essa, digamos, definição clássica ou mais conhecida de economia, não é o estudo da maximização dos recursos, não. É sim o estudo da ação humana, o estudo da ação do homem, e é o que se chama de praxeologia. Um outro ponto que diferencia bastante é a questão do subjetivismo e do individualismo metodológico. E isso é algo que talvez destaque a escola austríaca e deixa ela quase que isolada no espectro de escolas de pensamento econômico, porque sim, a escola austríaca, para ela, o ponto de partida da ciência econômica é o ser humano, é o indivíduo. Não são agregados, não é a sociedade, não é um país, é o indivíduo. Esse é o ponto de partida, e por isso se diz que é o individualismo metodológico. E da mesma maneira é o subjetivismo, porque o que se leva em conta são as decisões subjetivas do indivíduo. Então o ponto de partida é sim o indivíduo e as decisões dos agentes. Um outro ponto também bastante, que eu diria que diferencia essa escola de pensamento econômico, é que na escola austríaca, o agente principal é o empreendedor ou empresário criativo. Então, é o homem que empreende. Isso contrasta com o homo economicus da escola, digamos, da economia neoclássica. Então, essa é a figura central e que, se a gente olhar os livros de economia, os livros textos de economia, na maior parte dos cursos,
quase que não existe a figura do empreendedor. Então não existe. E o empreendedor, na ciência econômica, segundo a escola austríaca, tem um papel central para o desenvolvimento da economia. Um outro ponto muito de destaque da escola austríaca diz respeito à informação. Que o paradigma neoclássico é que informação ou conhecimento ele é perfeito ou pleno. E para a escola austríaca não. O conhecimento ou a informação ela está sempre dispersa, ela está sempre mudando, ela muda constantemente e ela sempre se cria nova informação constantemente. Então, o conhecimento ele é disperso, não há conhecimento pleno ou perfeito. E a economia austríaca também entende a economia como sendo um processo geral com tendência coordenadora, ou que tende ao equilíbrio, mas que não há nunca um equilíbrio perfeito. Esse é o paradigma também neoclássico, em que há um modelo de equilíbrio geral, um modelo perfeito de equilíbrio, e que isso não existe. Há, na verdade, processos de mercado que tendem, sim, a coordenar e tendem ao equilíbrio. E um outro ponto também fundamental é que não há uma separação entre micro e macroeconomia. Há que se estudar, todos os problemas econômicos, eles estão interrelacionados. Então não existe uma separação, isso é um estudo de micro e isso é macroeconomia. Não existe essa separação. E na economia dominante, na ciência econômica mainstream, sim, há essa separação clara entre macro, que são os agregados, todos, e isso não guarda quase que nenhuma relação ou conexão com a microeconomia, com a ação dos indivíduos em sociedade. E isso em escola austríaca não existe, não há essa separação. Outro ponto também diz respeito à concorrência, que não há a tal da concorrência perfeita, e essa concorrência perfeita que há na escola, na ciência mainstream, ou na ciência econômica dominante. E para a escola austríaca isso não existe. O que há é um processo de rivalidade empresarial, de concorrência empresarial constante. Mas concorrência perfeita não existe porque não há conhecimento perfeito, porque a informação está sempre mudando, ela está sempre sendo criada, está sendo descoberta e há a figura do agente, do empreendedor, que está agindo e mudando o ambiente constantemente. Então não há essa concorrência perfeita. E a escola austríaca também, e esse é um dos motivos, talvez um dos motivos que faz com que muitos economistas modernos taxem a escola austríaca como sendo não científica, porque ela utiliza muito mais um formalismo verbal do que um formalismo matemático. E às vezes é isso que eu digo quando eu falo que a ciência econômica, segundo a escola austríaca, ela faz sentido, ela explica melhor a realidade, e grande parte disso é por conta desse formalismo verbal e que ela depende não de fórmulas matemáticas para explicar a realidade, mas sim da simples expressão das relações causais. E isso é o formalismo verbal que também distingue bastante a escola austríaca. Uma outra também questão e essa é fundamental, e essa merece até um vídeo específico sobre isso, eu vou falar pretendo fazer um vídeo sobre isso, que diz respeito à metodologia e ao raciocínio a priorístico dedutivo. Para quem não sabe, a escola austríaca, lá na época do Karl Menger ainda, finalzinho do século XIX, início do século XX, houve um grande debate da época chamado Methodenstreit, que isso significa o debate ou a luta, a batalha sobre um método. Então o Karl Menger, com os economistas da época, teve um debate ferrenho sobre qual é o método correto para a ciência econômica, para o estudo e a investigação dos fenômenos econômicos, da ciência econômica. E esse é um ponto focal, que eu vou entrar em outro vídeo com detalhe, mas basicamente é que a escola austríaca, por conta do individualismo metodológico também, ela usa um sistema de raciocínio lógico-dedutivo, ou a priorístico dedutivo. Então, há a teoria e há a história, mas a história jamais comprova a teoria. A teoria antecede a história, a teoria serve para interpretar os fenômenos históricos. Já na economia mainstream, ou na ciência econômica dominante, o paradigma vigente é que há uma comprovação, há necessidade de comprovação empírica de hipóteses. Então, pelo menos isso retoricamente. Então, é um método bastante
diferente, e é por isso que eu preciso entrar no outro vídeo com mais detalhe para aprofundar essa questão. Mas enfim, esse é outro ponto que difere a escola austríaca das demais escolas de pensamento econômico.